Uma vez mais estamos juntos e eu estou a imaginar alguns sentado no sofá, o seu pijama, até tomando o seu café, alguns até com o telemóvel lá fora a apanhar um pouco de sol. Quem sabe? É uma questão de criatividade, mas também de grande sensibilidade quando nós estamos juntos para louvar o Senhor. Nesta manhã nós queremos ficar novamente juntos de coração, com uma atitude de louvor perante o nosso grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que merece a excelência da nossa vida. E nesta manhã, uma vez mais, como igreja, como seus filhos, nós queremos louvar o nome do Senhor juntos. Não se faz nada sozinho. Tudo que é feito no reino de Deus é sempre em comunhão, juntos. Nas lutas, juntos nas lutas. Juntos nas dificuldades. Juntos nos sonhos, na alegria, na bênção. Porque nós somos um corpo, e Cristo é a cabeça. E por isso nesta manhã, uma vez mais, como igreja, como corpo do Senhor, nós queremos juntar os nossos corações e entrarmos na sua presença com louvor e com gratidão. Nesta manhã, Senhor, vem encher o nosso coração com a tua presença. Vem nos lavar uma vez mais pela tua palavra. Vem construir o teu reino em cada coração. E nesta manhã, no nome de Jesus, que eu oro para que assim possa ser, para que assim possa acontecer. Nesta manhã, em nome de Jesus, aceita, Senhor, o nosso louvor, o nosso simples louvor. Podemos dizer um louvor quase artesanal. É na minha casa, com um telemóvel à frente que está a acontecer, não pode haver grandes exigências, mas há uma grande atitude de saber que o Senhor está conosco e que Ele sabe que é na excelência que Ele tira o verdadeiro louvor, assim como na boca das crianças, porque são simples. Então nós vamos cantar louvores ao Senhor nesta manhã. E este cântico que vamos cantar diz: cantai um hino, cantai ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Então vamos juntos, aqueles que sabem, quero ouvi-los, em nome de Jesus vamos louvar. Digno,
és digno de receber a honra, o louvor e a glória. E nesta manhã, Senhor, nós queremos fazer isso precisamente com a simplicidade de coração, sabendo que as palavras contam para Ti, mas o nosso interior falará mais alto diante de Ti. E Tu é que sondas os corações e conheces cada ser, cada sentimento que está dentro de nós. Só Tu tens esse poder para o saber. E como aquele pássaro, o cervo deseja as águas tranquilas, assim o meu coração deseja a Tua presença. Cantemos este cântico. Louvado sejas, Senhor. Quase impossível, é mesmo impossível, porque nós falhamos a cada dia contigo. Mas tal como este pássaro anseia ir até às águas tranquilas para refrescar a sua sede, Senhor, eu desejo chegar perto do Teu coração e sentir aquele calor, Tua presença, sentir a paz que inunda o nosso ser, aquele ardor que queima tantas vezes dentro de nós. Quando estamos na Tua presença, Senhor, faz-nos como este animalzinho tão sincero nas suas necessidades, quando ele tem sede e busca as águas tranquilas. Faz-nos chegar até Ti, Senhor. Vamos cantar como um cervo. Sim, Jesus. Como um cervo deseja as águas assim, eu te desejo
quero levar à tua presença aqueles que estão sós, aqueles que estão doentes, aqueles que estão exaustos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão angustiados, mas também quero levar à tua presença aqueles que têm realizado os seus sonhos, mesmo dentro deste clima, e que têm vindo à sua vida bênção. Por esses, Senhor, também leva à tua presença. E te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito, por aquilo que tu vais fazer, e nós queremos verdadeiramente que tu és Senhor e estás no controle de todas as coisas. Por isso, uma vez mais, nesta manhã, entregamos a nossa vida a ti, nas tuas mãos, Senhor, para que tu possas cuidar de nós. E queremos, sobretudo, Senhor, aprender a cada dia. E queremos aprender através da tua palavra, a tua palavra que nos tem guardado, a tua palavra que nos tem construído como homens e mulheres de fé, a tua palavra que nos tem edificado, a tua palavra que nos tem dado sustento, força, graça, misericórdia e poder. Senhor, é por esta palavra que estamos aqui, é por ti que estamos aqui. É pela palavra que tu entregaste aos homens, o teu Evangelho, Senhor, e nós queremos aprender a cada dia contigo. E é por isso que nós estamos aqui e vamos ouvir a tua palavra, para aprendermos cada vez mais de ti, para conhecer cada vez mais o teu coração. E é no nome de Jesus que nós o vamos fazer. Abençoa o teu servo, que ele seja usado por ti nesta manhã com o ensino da tua palavra, que ela possa ser, Senhor, alimento, ensino para as nossas vidas, e é no nome de Jesus que nós o fazemos. Amém. Obrigado. Bom dia a todos, meus amigos e irmãos, em tempo de confinamento. Espero que sejam abençoados por esta singela reunião e esta partilha da Palavra de Deus. E queria sugerir àqueles que nos estão a ver em direto que possam fazer, através do streaming no Facebook, possam fazer um comentário para nós sabermos que estão aí. E bem-vindos a todos. Nós, no domingo passado, começámos a estudar a oração do Pai Nosso, as implicações da oração. E hoje vamos continuar com essa reflexão, com base nesta oração modelo, este exemplo de oração que Jesus deixou aos seus discípulos. Nós dissemos aqui que era necessário, a razão por que Jesus ensinou um modelo de oração, um exemplo de oração, era porque os discípulos eram naturalmente todos judeus e estavam apenas habituados às orações judaicas. Não sabiam orar ao Deus revelado em Jesus Cristo. E, portanto, Jesus dispôs-se a ensinar os seus discípulos a isso. E na semana passada nós falámos sobre as condições que Jesus colocou antes de ensinar a oração. Algumas coisas que eram importantes dizer, ou algumas condições que eram importantes verificar-se para que eles pudessem fazer esta oração. Nós refletimos sobre isto, e quem não viu pode ir sempre ao YouTube da Igreja do Jubileu e está lá a gravação. Falámos também aqui que muitas vezes no mundo religioso esta oração é dita de uma forma memorizada e naturalmente e dita repetidamente, muitas vezes sem as pessoas pensarem no seu sentido, no seu significado. E quando nós repetimos muitas vezes as mesmas palavras sempre da mesma maneira, elas vão perdendo a carga de sentido que naturalmente deveriam ter. É claro que uma oração espontânea obriga-nos a pensar naquilo que estamos a dizer, porque nós estamos a gerar palavras na nossa mente, que depois proferimos com a nossa boca. Quando se trata apenas de uma coisa memorizada, já não temos que fazer esse esforço. De qualquer forma, esta oração também tem sido usada ao longo do mundo religioso também, por certa parte do mundo religioso cristão, para ser uma espécie de oração de castigo ou de penitência, não é? Ora, eu não encontro na Palavra de Deus, não encontro na Bíblia, nenhuma oração que Deus tenha
enfim, que na sua palavra ensinado, ou que Jesus tivesse ensinado, para ser dita como uma penitência. Não é? Portanto, são duas coisas diferentes. Orar é falar com Deus e, naturalmente, que precisamos pensar naquilo que estamos a dizer e compreender aquilo que estamos a dizer. Vamos lembrar Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, onde Jesus ensinou esta oração. Jesus disse a certa altura: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, por teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus dirigiu-se aos seus discípulos e disse: portanto, vocês vão orar assim. Eu vou-vos ensinar um modelo de oração. Pai nosso que estás nos céus. A primeira palavra é Pai. Deus é Pai. Eu creio que muita gente que busca Deus, sinceramente, na sua vida, precisa de rever o seu conceito de Deus. Porque muitas vezes no mundo religioso tem-se a ideia de que Deus é um Deus castigador. Até as pessoas dizem: não faças isso que Deus castiga, não é? Que é um Deus vingativo, que é um Deus ciumento, que é um Deus mal disposto, por vezes um Deus violento, um Deus sem amor e sem misericórdia. Esta é a fotografia, é a imagem que muita gente tem, muita gente que procura sinceramente agradar a Deus e buscar os caminhos de Deus, tem esta ideia de Deus. Mas eu quero dizer que esta imagem da divindade, a imagem de Deus, esta imagem de Deus, é tal e qual as imagens das divindades pagãs no mundo antigo. E não só das divindades pagãs, mas até dos próprios hebreus no Antigo Testamento. Havia um pouco esta ideia do Deus vingador, que Deus lutava pelo seu povo e que fazia e que acontecia. E muitas vezes nós não vemos no Antigo Testamento esta faceta do amor de Deus e da sua misericórdia que vamos descobrir apenas mais tarde através de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então Jesus ensina a orar a Deus chamando-lhe Pai. Chamando-lhe Pai. Eu creio que aquelas pessoas que não conheceram o seu Pai, aqueles filhos que nunca conheceram o Pai, aquelas pessoas que cresceram com um pai distante, um pai ausente, um pai talvez até violento, talvez um pai alcoólico e até por vezes até um pai abusador, elas terão mais dificuldade em olhar para Deus como um pai. Porque o seu conceito de pai, em termos de história de vida, é muito negativo. Mas podem sempre pensar no pai que gostariam de ter tido, não é? No pai humano que gostariam de ter tido, ou até inspirar-se no pai de uma família que conhecem e que é uma família funcional. Então eu entendo que para muitas pessoas esta ideia de Deus Pai, de Deus que é próximo, é qualquer coisa difícil muitas vezes de compreender. E a cultura religiosa também não ajuda muito a compreendermos assim. Mas de facto, Pai fala-nos de relação, fala-nos de amor, fala-nos de confiança, fala-nos de proteção, fala-nos de provisão, não é? Fala-nos de cuidado, fala-nos de proximidade, fala-nos de contacto, fala-nos de confiança, fala-nos de partilha, fala-nos de intimidade. E esta é a imagem que nós precisamos de ter de Deus, ou que devíamos ter de Deus, do Deus revelado em Jesus Cristo, do Deus do Novo Testamento. É este Pai, de amor, de misericórdia, de proximidade, que nos protege, que provê as nossas necessidades, que nos ama e que quer ter intimidade connosco. João Evangelista diz nas suas cartas que Deus nos trata por filhinhos, filhinhos meus. Ora, esta expressão, uma expressão
de carinho, é uma expressão de proximidade. E nós dizemos Abba Pai, quer dizer paizinho, não é? Portanto, a ideia de Deus como Pai era uma ideia que, quando Jesus ensinou esta oração, de certa forma era revolucionária, era inovadora, não era uma imagem corrente entre a tradição judaica. E, portanto, porque outra ideia que existia no Antigo Testamento e ainda na mentalidade do povo judeu, na época de Jesus, era o Deus da aliança, isto é, um Deus de um contrato. Ou seja, assim como os povos das demais nações tinham os seus próprios deuses, os deuses que eu chamo de deuses étnicos, Israel também tinha o seu, com a diferença que era um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Mas ele tinha estabelecido uma aliança, um pacto, um contrato com Abraão, o pai da nação hebraica, e através de Abraão, a sua descendência. Portanto, a visão de Deus do Antigo Testamento é muito o Deus do contrato, não é? E um contrato implica deveres, portanto, favores e deveres, não é? Implica duas coisas, das duas partes. Mas quando Jesus vem ensinar que Deus é Pai, ele vai passar por cima dessa ideia, desse conceito, ele vai chutar esse conceito para a caixa de lixo, o caixote de lixo da história, porque um pai não precisa de um contrato com o seu filho. Não é? Eu creio que nenhum pai, com uma criança pequena, tem que estabelecer um contrato. O filho sabe que é filho daquele pai e, portanto, o que é que ele espera dele? Amor, proteção, provisão, cuidado, intimidade, confiança, tudo isso. E, portanto, ele nem discute, não precisa de assinar um papel. Não precisa de se portar muito bem para que o pai continue a ser pai dele. Para que o pai continue a alimentá-lo, a vesti-lo. Estou a falar de crianças pequenas, não é? Que dependem dos seus pais. Portanto, Deus nem sequer é o Deus do contrato do Antigo Testamento. É um Deus que é Pai. Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ou quando nós falamos para Deus e dizemos Pai, Pai Celestial, que é uma expressão também do Novo Testamento, nós precisamos ter isto presente. Não há aqui um Deus de contrato, não há aqui um Deus étnico, é um Pai Celestial, é alguém que está em íntima comunhão connosco, ou que pretende estar em íntima comunhão connosco, e é alguém que se dá à relação. Nós não podemos esperar uma maior entrega de Deus à relação com a sua criação, com os homens, com o ser humano, além daquela que é o Cristo encarnado. Deus faz-se carne. Jesus nasce no ventre de uma mulher, habita entre os homens, e não podia haver proximidade maior do que esta, em que Deus se aproxima das suas criaturas de uma maneira que não é possível ultrapassar, a não ser quando ele faz o sacrifício. Jesus vai à cruz por nós. Pai, Pai Nosso. A segunda palavra é nosso. É uma palavra inclusiva, quer dizer que o Pai não é meu, o Pai é de todos. Todos nós sabemos que quando numa família, depois do primeiro filho, pouco depois vem um segundo filho, o primeiro filho normalmente manifesta alguns ciúmes pelo surgimento de uma outra, quando é pequenino, com o surgimento de uma outra criança, para quem vão a maior parte das atenções e dos cuidados, naturalmente. E há muito isto repete-se muito, porque eles querem que os pais sejam apenas, ele quer que os pais que até agora, até ali, foram só dele, vão ser pais também daquela criança a quem até agora prestam mais atenção e mais cuidado. Então ele sente que os pais já não são só dele. Isto é uma natureza, é uma condição da natureza humana, é qualquer coisa que é natural nos seres humanos, mas quando falamos de adultos, não é? E adultos na fé também, estamos a falar de um Deus que sabemos que não é só nosso, é um Deus de todos. O Pai não é só meu, é de todos. Volto a dizer, a ideia do Deus exclusivo, à imagem dos deuses étnicos do Antigo Testamento, os deuses cananitas, os deuses pagãos,
em que um determinado povo tinha os seus deuses e eram só daquele povo, não eram de mais povo nenhum. E depois outro povo, mesmo que fosse vizinho, tinha os outros deuses, que eram era uma espécie de património daquele povo. Não é? Isso é uma ideia do mundo antigo, porque Deus vem-se a revelar em Jesus como o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós. Não é? E quando João, no início do seu Evangelho, diz que veio habitar o Verbo Divino, o Logos, Jesus Cristo, a Palavra de Deus feita carne, veio habitar entre nós, na realidade as palavras no grego o que significam é que veio armar a sua tenda no meio do acampamento da humanidade. Ou seja, veio ser um connosco, veio habitar, veio colocar a sua tenda no meio das tendas da humanidade. É uma imagem poética, de certa forma, mas que explica muito bem que Jesus é o Emmanuel, que quer dizer Deus connosco ou Deus entre nós. Então não é Deus comigo, não é Deus comigo, é Deus entre nós. Deus, o Pai, não é só meu, é de todos. O Novo Testamento é bem claro quando diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque Deus quer ser Deus de todos, não quer excluir ninguém. Nós é que temos, seres humanos, é que temos muito o hábito de tender a excluir pessoas. Ou pela cor da pele, ou pela posição social, ou pelo nível de educação, ou pela sua religião, ou por aquilo que seja, digamos, outros fatores distintivos da sua cultura ou da sua condição humana, nós tendemos a levantar muros, tantas vezes, em vez de construir pontes em direção a essas pessoas. Mas Deus quer ser Deus de todos, sem excluir ninguém. Deus, à partida, não exclui ninguém. Amém. Os próprios discípulos, os judeus, na altura, alguns tiveram uma dificuldade em compreender esta largueza de coração, esta generosidade, esta misericórdia, de que o Evangelho das boas novas de salvação que Jesus veio anunciar, que era para todos os povos, porque eles pensavam inicialmente que era apenas para o povo judeu. E havia uma linha dentro na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, havia uma linha que defendia isso, que eles tinham que ser, Jesus veio, mas veio para os judeus. E, portanto, criaram ali uma corrente em que eles continuavam a ir à sinagoga e continuavam a cumprir os preceitos rituais do judaísmo e diziam-se cristãos. E mais tarde essa linha foi superada por uma outra em que se entendeu, de facto, que Jesus veio para todas as nações. Ele é a esperança das nações, é não apenas o Messias de Israel, mas o Salvador do mundo, tal como os anjos anunciaram no dia do nascimento, na noite do nascimento de Jesus nas campinas de Belém. Esta ideia do Deus que é meu e que não é nosso está relacionada com outra, alguns estudiosos chamam uma tara do ser humano. O ser humano tem duas taras, é o ter, a tara do ter e a tara do poder. São duas coisas que condicionam o ser humano naturalmente. As pessoas querem ter coisas, querem possuir coisas e querem ter poder, não é? Em vez de se concentrarem no ser, em ser, não no que têm, não no que possuem, não no poder que têm, mas naquilo que são. E o Evangelho é uma mensagem do ser. Nós somos confrontados a ser, chamados a ser, desafiados a ser alguma coisa. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, deixe tudo e siga-me. Quando Jesus desafia as pessoas a segui-lo, ele está a dizer, deixa tudo o resto e segue-me. Porque comigo tu vais aprender a ser uma pessoa diferente. Eu farei de vós pescadores de homens. Vocês são pescadores de peixe, de profissão, mas eu farei de vós pescadores de homens. Eu farei de vós uma coisa diferente. Vocês terão uma revolução no vosso ser. Mas as pessoas, por causa da tara do ter, então pensam que Deus é meu. Este Deus é meu e, portanto, para chegar a este Deus que é meu, aquele que é estranho, aquele que é diferente, aquele que é estrangeiro, aquele que é diferente de mim, então ele tem que passar muitas barreiras se ele quiser chegar
a ter este Deus que eu tenho. Porém, Deus manifesta-se como um Pai de todos, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Onde é que está Deus? Nesta oração, Jesus ensinou a dizer que Ele está nos céus. Isto é um símbolo de autoridade e de poder. O Deus Criador dos céus e da terra, naturalmente que quando se diz está nos céus, é um sentido de autoridade. Quando os seres humanos começaram a observar os pássaros, Da Vinci, Leonardo da Vinci, no Renascimento, fez alguns desenhos, começou a observar mais os pássaros, alguns desenhos de umas máquinas que poderiam voar. Parece que terá feito um primeiro esboço do que viria a ser um helicóptero mais tarde. E quando os irmãos Dumont e outros começaram a dar os primeiros passos, criar as primeiras máquinas voadoras, digamos, tudo aquilo foi um processo complicado. Mas porquê? Os homens queriam voar como os pássaros. Porque a sensação de voar, a sensação de estar nas alturas de uma forma controlada, era qualquer coisa suprema, não é? Qualquer coisa fantástica. E quando nós dizemos que Deus está nos céus, queremos dizer que Deus é a fonte de toda a autoridade e de todo o poder. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Deus não está apenas nos céus. Deus está também entre nós. Deus está também presente na criação, incluindo nos seres humanos, que são criados à imagem e semelhança de Deus, e em particular na sua igreja. Deus está, sobretudo, no meio dos pobres e oprimidos deste mundo. Sim, é verdade. Deus está, sobretudo, no meio dos pobres e oprimidos deste mundo. Porquê é que eu digo isto? Não tem qualquer conotação política. É que, normalmente, quem tem muitas posses ou tem muito poder, põe a sua confiança nessas posses e nesse poder. E já dizia o salmista no Antigo Testamento: maldito o homem que confia no homem. E nós entendemos pelo Novo Testamento que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E se em vez de dinheiro nós pusermos aí bens materiais, o amor aos bens materiais é a raiz de toda a espécie de males. E, portanto, Deus está entre os pobres e oprimidos deste mundo. Porquê? Porque eles não têm nada para se agarrar, não têm poder e não têm posses. Eles têm uma atitude, de uma maneira geral, nem sempre, diga-se, mas de uma maneira geral, têm mais facilidade em ser humildes perante Deus do que aqueles que se podem estribar em algum poder ou em alguma posse ou no ter, né? Deus está entre os pobres e oprimidos deste mundo. Conta-se que num dos campos de concentração nazis, durante a Segunda Guerra Mundial, perante aquele descalabro que se estava a passar, alguém perguntou: mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E alguém terá respondido: Deus está nos prisioneiros. Deus está naqueles que sofrem. Deus está aquilo que estão a fazer estas pessoas, não estão a fazer estas pessoas, estão a fazer a Deus. E porquê é que eu digo isto? Porque a palavra de Deus diz que dar um copo de água a uma pessoa com necessidade é como se desse ao próprio Jesus. Então, nós precisamos de entender que aquilo que nós fazemos aos outros, que são a imagem de Deus, tal como nós, é como se estivéssemos a fazer a Jesus, para bem e para mal. E por isso eu bato sempre nesta tecla. O serviço a Deus não é outra coisa senão o serviço aos outros. Deus não precisa de nós para o servir. Deus tem miríades de anjos, milhares de anjos para o servir no céu. Portanto, não precisa. Mas Deus precisa de nós. Deus conta connosco para nos abençoarmos uns aos outros, para sermos as mãos de Jesus, os pés de Jesus e, portanto, para podermos servir a Deus na pessoa dos outros. Então, quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso que estás nos céus, Ele está a ensinar um conjunto de princípios e valores espirituais, está a ensinar muitas coisas diferentes, que quando nós dizemos esta oração, seja de uma forma mais repetida ou mais pontual, desde que nós pensemos naquilo que estamos a dizer, ponhamos o nosso coração e a nossa mente, o nosso pensamento naquilo que estamos a dizer,
para que nos faça sentido e tenhamos consciência do que estamos a proferir, as palavras que estamos a proferir, nós precisamos ter consciência de várias coisas. Primeiro, que Deus é Pai. Não é uma parte contratante. Há muito esta tendência, até alguns meios cristãos ainda hoje, esta tendência hebraica, considerar Deus como uma parte contratante. Se eu fizer estas coisas, Deus fará aquelas. Se eu não fizer, Deus não fará. Deus Deus não faz um contrato connosco. Deus oferece gratuitamente a salvação e convida-nos a um caminho, a fazermos um caminho com Ele. Um caminho que não é isento de escolhos, não é isento de perigos, não é isento de falhas, porque nós somos humanos e todos nós falhamos, mas em que Ele está disposto, perante o nosso arrependimento sincero e a nossa confiança, a nossa fé nele, a darmos a mão, a levantarmos de novo e a continuarmos esse caminho. Portanto, não é a ideia de um Deus de contrato, mas um Deus Pai. Quando nós fazemos oração, precisamos ter noção de que este Deus a quem estamos a orar não é meu apenas. É meu, mas é do meu irmão, da minha irmã, do meu próximo, é deste, daquele, porque Deus ama a todas as criaturas. Deus quer salvar a cada um. E quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, quando declaramos que Ele está no céu, não podemos perder de vista que Ele está também em toda a parte. Ele não está só lá no céu. Às vezes as pessoas pensam, Deus está lá tão longe. Não. Deus está no teu vizinho. Deus está numa criança que se cruza contigo. Deus está na natureza. Sabe que há séculos atrás surgiu um homem chamado Francisco, que ficou conhecido como Francisco de Assis, e que fundou uma ordem mendicante, religiosa, chamada os franciscanos. E Francisco habituou-se a olhar para a natureza, para as árvores, para os rios, para as montanhas, como sendo criação de Deus de facto. Isto foi revolucionário na época e criou-lhe tantos problemas que ele teve que ir perante o Papa e esteve quase para ser excomungado na altura. Porquê? Porque as pessoas não olhavam para a natureza como criação de Deus, apenas teoricamente. E ele dizia, irmã montanha, irmã árvore, irmão rio. Ele considerava a natureza irmã no sentido que é a criação de Deus tal como ele era. E esta ideia da natureza sendo criação de Deus e, portanto, haver uma certa sacralidade na própria natureza, perdeu-se ao longo dos séculos, apesar dos esforços de Francisco de Assis. E só há uns anos esta parte é que a Igreja, os cristãos em geral, começaram a ficar um pouco mais despertos para esta realidade, que a natureza que Deus criou está a ser destruída pelo ser humano, pela ambição, pensando que os recursos naturais são infinitos, que não são, e estamos a destruir a natureza, e daí que muitas vozes cada vez mais se levantam no sentido de preservar a natureza, de cuidar da natureza. Porquê? Porque lá atrás as pessoas interpretaram mal no livro de Gênesis, onde diz que Deus criou o homem e diz dominai a terra. Mas o termo para dominai, no hebraico, que está lá no livro de Gênesis, não é dominar, fazer o que quer, não é destruir, não é licença para destruir. É cuidar. Dominar no sentido de cuidar, de ser gestor, de ser responsável pela natureza. E uma coisa é nós termos ordem para destruir alguma coisa e outra coisa é termos ordem para cuidar daquela coisa. Faz toda a diferença. Então Deus está na natureza. Deus está no céu, Deus está nos outros seres humanos, nos nossos semelhantes, Deus está no nosso irmão, Deus está na natureza. E portanto, quando nós oramos o Pai Nosso, que estás nos céus, que nós possamos ter esta noção de tudo isto que estamos a falar. Deus está à nossa volta, Deus está em toda a parte, Deus está connosco, Deus está na Igreja, Deus está nos seres humanos. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, a marca de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus está neles. E portanto a marca de Deus está na natureza. E por isso este é o mundo de Deus. É verdade que ele está corrompido pelo pecado, é verdade que
que precisa ser restaurado, é verdade, mas ainda assim é um mundo com a marca de Deus. E nós agradecemos a Deus pela natureza, agradecemos a Deus pelos seres humanos, agradecemos a Deus pela Igreja e agradecemos a Deus pelo seu amor que tem para com cada um de nós. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos esta manhã, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque quando Jesus ensinou esta oração aos seus discípulos, estava não apenas a ensinar-lhes um conjunto de palavras que eles poderiam memorizar e papaguear a qualquer altura. Não. Ele estava a ensinar-lhes conceitos. Ele estava a ensinar-lhes verdades espirituais. Ele estava, através desta oração, a trazer-lhes uma nova revelação acerca de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por esta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e, por consequência, a todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa palavra é espírito e vida em nós. Te agradecemos porque essa palavra nos abre os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, Senhor, para nós te conhecermos melhor, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu propósito para connosco, o Teu plano de salvação para a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, por todas estas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e amigos que estão a seguir esta emissão, que possas pôr a Tua mão de proteção sobre eles, Senhor, que possas abençoá-los, que possas, ó Deus, revelar-te a cada um deles segundo a sua necessidade, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Hoje é o dia dos namorados. Hoje é o dia dos namorados. Ontem o meu João estava-lhe a dizer: amanhã é o dia dos namorados. E o pai disse assim: tens que fazer um bolinho. Tens que fazer um bolinho. Mas não era por causa do dia dos namorados. Não era? Não. Eu estava a dizer: já não tenho namorado. Oh mãe, não tens namorado. Quer dizer: não filho, agora com 50 anos quase de casados, agora somos bons amigos, há uma grande cumplicidade, somos o melhor, não vivemos um sem o outro, mas aquela paixão dos namoros, isso depois vai morrendo e depois vão ficando coisas mais fortes, que é o respeito, a grande cumplicidade que há entre um e outro. Isso é que faz construir a nossa vida. Contudo, hoje é o dia dos namorados. Normalmente utilizam estas datas para vender muitas coisas no comércio. Este ano até o dia dos namorados fica assim um bocadinho mais murchinho, mas o que importa é estarmos juntos em amor, não é? Yeah. Então não há uma beijinho, este é público, paga imposto. Um dia feliz para todos vocês, aqueles que estão... Eu sei, eu tenho ovelhas que estão doentes e isso aflige o nosso coração, mas também sei que temos um grande Deus e que tudo está sob o seu controle. Ontem nós deitámos com um dia escuro, não é? À noite, e pela manhã Ele presenteia-nos com este dia lindo de sol. Temos um grande Deus, um grande Criador dos céus e da terra e que nos dá tantos mimos. Vamos aproveitá-los todos. Aqueles que vêm à nossa mão, eu agradeço tanto a Deus por nos ter, a mim, por me ter feito nascer nesta cidade de Setúbal, que é tão linda. Ele deu um presente maravilhoso, este rio azul. Não há um rio azul igual ao meu, tenham paciência. E não há uma serra mais linda do que a minha, tenham lá paciência, a minha rábida ou não. E não há um clube maior do que o meu Vitória, fique sabendo, e viva a Vitória. E por isso neste dia que o Senhor fez, nós queremos ser verdadeiramente gente abençoada, com Deus no coração, e vamos em frente. E quando as lutas vêm e quando a tempestade pode acontecer, que o Senhor nos ajude sempre a vencer, porque nós estamos com Ele e Ele está connosco. Ele é o nosso Deus.
Um beijo, uma boa semana. Uma semana abençoada. Uma semana até domingo, se abençoada. Deus quiser. Até domingo.